Estimado diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, as memórias nessa noite são grandiosas de tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo desses 8 anos. Olhando para a Bárbara aqui, ela foi a minha primeira coordenadora da liturgia. Quando aqui nós chegamos, fizemos uma reunião um tanto acalorada, lembra? Aqui na igreja, e depois fizemos a eleição para a nossa pastoral litúrgica. Tem outras pessoas aqui da missa que estavam também participando desta reunião. E ali deu-se início a esse trabalho bonito de estruturar ainda mais o nosso jeito de celebrar, colocando as coisas nos seus devidos lugares. E eu contei muito com a ajuda de Bárbara. Bárbara é uma grande líder. Quando a gente coloca nas mãos dela uma missão, ela perde a noite, preocupada, mas consegue. E assim, é uma das memórias muito boa, foi cuidar da liturgia da igreja. Porque a missão nossa, enquanto padre, é favorecer com que o povo tenha um encontro com o Senhor. E esse encontro se dá por meio da beleza litúrgica. A liturgia deve ser bem organizada, bem preparada, os textos bem proclamados, os cantos bem cantados. Isso favorece com que a Assembleia e todo o povo de Deus entre numa experiência mais profunda do amor de Deus. E nós prezamos por isso. A cada dia nós buscamos nos melhorar um pouco mais. Depois de Bárbara veio a professora Yaciara, que até hoje continua conosco nesta missão de cuidar da liturgia. Essa é uma das primeiras pastorais que a gente organizou, mas teve tantas outras que trabalham e nos ajudam na construção do reino de Deus em nossa paróquia. Todas as pastorais trabalham e se doam de coração, faz um trabalho muito bonito e prezam justamente pelo belo. Eu sempre digo isso, Deus é belo, e por isso nós precisamos também cuidar para que tudo seja belo, tanto essa estrutura física, mas também a estrutura que nós celebramos. O rito tem que ser belo, e isso, ao longo desses 8 anos, nós viemos nos aprimorando. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, para além das portas desta igreja, muitas coisas também aconteceram ao longo desses 8 anos. Muito trabalho, muita evangelização, muita missão, muita solidariedade, muita doação. E o que traz mais alegria ao meu coração é ver a perseverança e o crescimento espiritual de vocês. Ver que ao longo desses 8 anos, tem pessoas aqui que não faltaram uma só missa. Vieram todos os domingos participando, mesmo vivendo suas limitações, seus desafios, mas estiveram e estão aqui constantemente buscando se renovar no Senhor. Por isso hoje, verdadeiramente, essa missa em ação de graças, ainda não é uma despedida, mas já é um motivo para que nós possamos agradecer a Deus por tudo que nós já realizamos e ver novas pessoas chegando na igreja. Eu até gostaria de citar nomes, mas não é bom citar nomes, né? Mas tem uns rostos, né, novos aqui, que sempre me alegram, que a gente via na missa,
de vez em quando, mas ultimamente estão vindo com constância. Que bom que você está aqui. Que bom que você está buscando fazer esse caminho de descoberta do verdadeiro amor, do verdadeiro sentido de ser humano, o verdadeiro sentido de ser cristão, o verdadeiro sentido de ser de Deus. Mas vejam, isso exige de nós uma decisão. A liturgia de hoje, no livro do Deuteronômio, Deus fala ao povo por meio de Moisés, dizendo: vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Dois caminhos, existem dois caminhos que é proposto para nós: a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Quem deseja a vida e a felicidade deve obedecer os preceitos do Senhor. Diz-nos: se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuir. Então, o povo de Israel tem dois caminhos a escolher: o caminho da obediência e do amor a Deus, e seguir atento aos seus ensinamentos, ou voltar para a escravidão do Egito, e ali então viver a escravidão e a morte. Serve para nós hoje esse convite que a palavra de Deus nos faz. Também é proposto para nós no mundo de hoje a vida e a felicidade, a morte ou a desgraça. Continua nos tempos de hoje sendo para nós vida e felicidade a escuta e a obediência às leis de Deus, a escuta e a obediência aos ensinamentos do Senhor. Do contrário, nós viveremos uma vida que a cada dia vai trazendo para o nosso coração um vazio profundo. As alegrias desse mundo, todas elas são passageiras. As pessoas vivem momentos de felicidade, momentos de alegria nesse mundo, mas tudo passa. Vejam, foram quantos dias de carnaval, o povo pulando e se alegrando em Salvador. Começou na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias. Acabou. Aquela alegria, aquela motivação, aquela coisa que você via, aqueles gritos, aquela histeria, as pessoas estavam ali extravasando as suas alegrias. Passou. E agora, o que é que vão fazer da vida? Volta todo mundo para casa, alguns machucados, outros feridos, outros cansados, e como dizia o saudoso Jonas Abib, enlamaçado, todo perdidos. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, essas alegrias que o mundo oferece são apenas alegrias, porque o que Deus oferece é vida e felicidade. Isso sim que devemos buscar, e só encontraremos em Deus. E por isso não são nessas coisas passageiras, encontraremos naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno. Por isso a felicidade do homem está na sua família, numa boa relação, numa boa convivência com a sua esposa, com o seu esposo.
na realização do sonho dos seus filhos, quando ver os seus filhos crescendo, quando ver os seus filhos buscando cada dia se posicionar diante da sociedade, alcançando os seus objetivos com clareza. A felicidade do homem está em ter uma consciência tranquila diante da prática da justiça. A justiça traz tranquilidade para a nossa vida. Saber que todos os dias você não lesou ninguém, você não fez mal para ninguém, mas que apenas fez o bem. E se teve a oportunidade, fez um pouco mais, sobretudo nesse tempo da quaresma, praticou a caridade. Isso traz felicidade ao coração do homem. Mas veja o que Jesus disse no Evangelho de hoje. Nós precisamos tomar uma decisão. É preciso assumir verdadeiramente a nossa vida. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. O que significa renunciar a si mesmo? Renunciar às mazelas desse mundo, renunciar às vontades do seu coração, mas se alinhar a cada dia com o que o Senhor propõe para nós. Uma vida que exige coerência, uma vida que exige segmento, e esse segmento, aquele que se apresenta para o mundo como o mestre da arte de viver. Jesus nos ensina a viver e viver bem, viver feliz. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, é uma decisão. Assim como na primeira leitura é apresentado para nós a vida e a morte, também Jesus apresenta para nós o caminho do discipulado. Tomar a cruz e seguir a Ele, buscando alinhar a sua vida ao seu compasso. É necessário tomar coragem. E tudo isso que Jesus propõe para que nós possamos um dia ganhar a vida e a vida eterna. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Não é perder a vida em si, mas é gastar um pouco de tempo para com as coisas de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, aquele que se dedicar um pouco mais sobre as coisas do reino, esse a salvará. E por fim Jesus encerra dizendo: com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Que adianta ganhar o mundo, mas perder a vida? Do que adianta, caríssimos irmãos e irmãs, ganhar muito dinheiro, perder a esposa, perder os filhos, perder a paz, perder tudo? Do que adianta isso? Mas aqui Jesus está falando não só nessas questões, nessas realidades que são passageiras, mas Ele está falando da vida eterna. Jesus propõe para nós um caminho de vida eterna, de vida na presença do Pai. Jesus quer que nós todos possamos viver com dignidade nesse mundo, conquistando com o suor do nosso rosto, com justiça e trabalho, tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Mas o nosso coração não deve estar preso a essas coisas, mas tão somente em Deus. E eu conheço uma pessoa que sempre diz isso, como quando toma um prejuízo: Deus seja louvado, vamos para frente, e assim vai. Ou seja, o seu coração não está preso a essas coisas, usufrui daquilo que Deus dá e do seu trabalho, mas nunca se desespera diante das vezes que
a vida provoca algumas surpresas, essa surpresa desagradável. E assim então nós devemos viver, sempre olhando para frente, sempre desejando entrar no céu, sempre desejando alcançar a vida e a vida eterna. E por isso então, nós precisamos, nesse tempo quaresmal, começar a mudar de vida. E aqui então o convite é: o que eu preciso ainda melhorar? O que eu preciso ainda mudar para que eu me torne verdadeiramente esse homem que Jesus convida a sermos no Evangelho de hoje? O que eu preciso mudar? Nós temos uma oportunidade. Esse tempo quaresmal nos leva a fazer essa reflexão, olhar para dentro de nós mesmos e tomar a decisão. E eu diria para vocês, como orientação: venha caminhar com o Senhor. Basta você tomar essa decisão e se tornar uma pessoa mais religiosa, uma pessoa mais de Deus, uma pessoa que reza mais, uma pessoa que lê as Sagradas Escrituras, uma pessoa que preza pela vida sacramental da igreja. Nos sacramentos, Deus revela o seu rosto misericordioso, na confissão, na Eucaristia, no matrimônio, na ordem. Todos esses sacramentos revelam para nós a bondade de Deus, e por isso devemos buscar viver a graça de todos os sacramentos. Se é no matrimônio, procure casar com a sua esposa, com a sua noiva. Se é no sacramento, se está enfermo, busque o sacramento da unção dos enfermos. Se você está com sua consciência pesada, busque o sacramento da confissão. E assim, Deus vai nos preparando para cada vez mais estarmos em plena comunhão com Ele. Mas sobretudo, a igreja nos ensina isso: todos os sacramentos convergem para Jesus na Eucaristia. E esse é o desejo do Senhor, que nenhum de nós estejamos fora da Eucaristia, estejamos fora dessa comunhão plena com Ele, que se dá como alimento que nos sustenta para seguir nessa caminhada em direção ao céu. Não esqueçamos, caríssimos irmãos e irmãs, que a Quaresma nos prepara para a festa dos sacramentos, a festa da Páscoa do Senhor. Foi onde Jesus se deu como alimento e foi onde Ele também deixou o seu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, lavando os pés uns dos outros. Jesus deu esse exemplo lá ao lavar os pés do discípulo. Então, caminhar na Quaresma, ouvindo e colocando em prática os ensinamentos de Jesus, nos leva a celebrar bem a Eucaristia e renovar as promessas do nosso batismo, nos tornando ou nos colocando de volta no caminho de santidade. Por isso, vamos louvar e agradecer a Deus por não nos abandonar e não esquecer de nós, mas todos os dias bater a nossa porta e nos chamar de volta a uma verdadeira comunhão com Ele. Sejamos então firmes e perseverantes nessa caminhada em direção à Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.